Uma coisa que possa chegar nesse ponto? Tira aleatoriamente que vai cair no mesmo sentido aqui, Pedro. Então tá bom. A Darcy, ela está contando com o auxílio da espiritualidade. E a espiritualidade está sempre nos ajudando, né, Darcy? Pois é, sim. Então nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz. Vamos fazer uma leitura aleatória, né, Darcy? Sim. Isso. Vamos lá. Livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, Chico Xavier, o capítulo 72. 72. Não as palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então eu conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Paulo, 1 capítulo 4, 19. Silvério. Beleza. Vamos lá novamente. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19. Cristo e seus cooperadores não virão em encontro dos aprendizes para conhecer as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim do que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É inevitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes se lembram das instituições materiais visíveis do mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o das obras de santificação que compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesado instrumento da vontade a fim de conquistar terreno egoísmo, usar de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recurso íntimo de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados do personalismo serão objeto de atenção do mestre em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos dos palavrórios improdutivos que menosprezam o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvir, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tem por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil, usada na verdade, mas, por si mesmo, sublimada e eterna. Emmanuel. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecer mais uma oportunidade do estudo de hoje, iniciando nessa data o livro 3, vamos dar continuidade ao aprendizado com as profecias. O roteiro 1 que nós vamos estudar hoje, o Consolador, é o prometido por Jesus, porque Moisés veio com a questão de olho por olho, dente por dente. Jesus amai o próximo e diz que traria o Consolador para todos nós.
Hoje iniciaremos o estudo dessa profecia, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, aprender com os nossos erros e caminhar. Amado Mestre Jesus, sabe da condição de cada um hoje aqui. Não só desse grupo, mas de todos os seus filhos, todos os seus irmãos. Esteja conosco sempre, Senhor. Que nossos protetores, nossos guias estejam também sempre nos intuindo para o bem maior. Que esse estudo seja ótimo para cada um. Bom dia, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, no roteiro 3, a gente continua aprendendo com Jesus. E agora nós vamos aprender com as suas profecias, né? O roteiro 1, o Consolador. Alguém gostaria de fazer a leitura? Se não, eu dou continuidade aqui. Vamos lá? Pode ir, Vitor. Pode ir. Todo mundo encontrou aí, né? O roteiro 1. O meu livro é o livro mais antigo. Né? Eu tá na página 17. Nós também. Então casou direitinho. O Consolador. Objetivos: explicar as características de um Consolador prometido por Jesus à luz do entendimento espírita. Esclarecer por que a doutrina espírita é entendida como Consolador. Então, a partir desse roteiro 1, o objetivo dele é justamente esse, de mostrar que a doutrina espírita é o Consolador que foi prometido por Jesus e explicar o porquê que dá para se compreender, né, essa afirmativa através, né, das características que Jesus veio trazer essa informação para nós há 2000 anos atrás. Vamos às ideias principais. Assim como Cristo disse, abre aspas, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sobre forma alegórica. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 7. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes o completa e o elucida. Allan Kardec, o livro A Gênese, o capítulo é o 17, o item 40. Subsídios. Então, número 1, texto evangélico. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 12 e 13. Vários textos do Evangelho de Jesus, como esses registrados por João, apresentam acentuado sentido profético. As profecias assemelham-se à de um homem situado no cume de uma montanha e que o observa, lá de cima, a paisagem que se desdobra à sua volta, até onde os seus olhos podem alcançar. Vê inclusive um viajor que percorre o caminho localizado abaixo, sob seus pés. O viajor, pela primeira vez, percorra essa estrada, um viajor que pela primeira vez percorra essa estrada, sabe que caminhando chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os princípios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que se espreitem para roubá-lo, tudo isso depende da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, mede-a pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz, abre aspas, em tal momento encontrará tal coisa, serás atacado e socorrido, fecha aspas. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. As previsões e avisos proféticos são comuns no Evangelho de Jesus. Significa dizer que o Mestre lançou ao futuro o entendimento espiritual e definitivo de sua mensagem. Esta predição, não há contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado, quando ao sentido das palavras do Senhor, ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica. E aí a gente para aqui um pouquinho para poder comentar esse início, né? Ele trouxe aqui primeiro uma informação, né, de que essas palavras que foram registradas por João se trata de uma profecia. A profecia, como qualquer outro profeta tinha falado, né, no Velho Testamento, né, como Elias e outros profetas, né,
o Velho Testamento é cheio de profecias e que, inclusive, muitas falavam da vinda do próprio Mestre Jesus. E dessa forma, Jesus também o fez, né? Ele não tinha condições naquele momento de dar esclarecimento a tudo o que ele tinha de conhecimento, porque, afinal de contas, nem os próprios apóstolos dele, né, estavam preparados para receber tais elucidações. Mas então ele fez essa profecia dizendo que mais tarde viria aquele que, prometido por ele, estaria disposto a tirar, né, todas as suas dúvidas e trazer um conhecimento do qual ele queria, né, que fosse anunciado por ele, mas que infelizmente no momento não era possível, devido ao grau de conhecimento que aquele povo na época tinha. E aqui ele trouxe para nós uma história muito bacana, né, um exemplo, né, justamente do homem em cima da montanha. E que, na verdade, aquilo que ele fez não é nenhuma profecia do futuro, né? Era apenas o que ele estava enxergando ali naquele momento. Ou seja, era o presente, né? Exatamente o presente. Alguém compreendeu alguma coisa ou achou alguma coisa que chamou a atenção? Eu gostei desse exemplo aí do alto da montanha, né, para a gente poder ver que é tudo uma questão de perspectiva, né, de visão mesmo, né, de você ter uma visão mais ampla, né, Sim. Uma visão não tão restrita, não tão fechada, né, igual vem falando aqui, que o viajor tem a visão restrita ao redor dele ali, né, enquanto o observador do alto da montanha enxerga muito mais além. Né? Então, achei interessante essa questão, né, da profecia. Né? Então, ele antevê, ele vê o que está no caminho dele. Né? Agora, como que ele vai passar por aquilo e tudo, aí, né, já é uma coisa que vai depender do viajante. Né? Então, ele vai ver, vai ter que atravessar um rio, você vai ter um lugar para você se hospedar, você vai ter, né, às vezes, alguns pedregulhos pelo caminho afora. Agora, se ele vai cair nesse pedregulho, aí é com o viajante. Né? Se ele vai pedir abrigo, né, na casa que, né, pode ser, né, divisada, né, pelo observador, né, no caminho dele, aí é uma coisa que vai depender dele. Né? Então, é sempre aquelas possibilidades. Né? E a caminhada mesmo que ele vai fazer é o viajante que vai fazer a sua caminhada. Né? Como que ele vai se sair perante as provas, os obstáculos, é uma questão dele. Né? Uhum. E trazendo para nós, né? Esses viajantes somos nós também, né? Estamos aqui trilhando esses caminhos para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprendizado. Nós estamos vendo aqui que as estradas continuam todas acidentadas e que nós não podemos nos deter quando cairmos. Caiu? Erga-se. Com o erro também a gente se aprende muito, né? Sim. Nas quedas também nós aprendemos a nos levantar. Então eu vejo assim, como essa visão desse viajor aí amplia muito a nossa mente com relação às questões quando Jesus falou, né? Que ele falava por parábolas, por quê? Porque os grandes não entenderiam, não teriam olhos de ver nem de ouvir. Mas assim, aqueles humildes com que ele estava falando, teriam muito mais condição. E nós continuamos aqui até hoje, buscando esse entendimento dessas parábolas que foram faladas lá no início da sua vinda aqui, né? Muito interessante e outra coisa que eu achei muito interessante aqui, sabe? Que nessas ideias principais aqui também, foi com relação a que o Espiritismo realiza todas as condições consoladoras que Jesus prometeu.
Não é uma doutrina individual, como veio o ensinamento de Moisés e o de Jesus, mas em nenhuma concepção humana. Ninguém pode se dizer ser seu criador. É fruto do ensino coletivo dos espíritos. Eu achei isso aqui muito bonito, porque com isso nós vamos aprender a trabalhar a união, a fraternidade. Juntos nós podemos aprender muito mais, porque exatamente buscando esse aprendizado que vem nos trazer através desse Consolador, que é o fruto do ensino coletivo dos espíritos. Ensino a que preside o espírito de verdade. Essa união para esse novo ensinamento aqui, que eu achei assim, muito bonito, foi um grande ensinamento para a nossa vivência atualmente, né? De união. E outra coisa interessante aí é que essa promessa de Jesus sobre esse Consolador, que viria num tempo aprazado, né? Viria no tempo certo, ela foi feita de portas fechadas pelo Mestre, que foi o derradeiro contato com os discípulos, que está inserido lá no Sermão do Cenáculo, quando ele prometeu que mais tarde enviaria o Consolador, um Espírito de verdade que, segundo o texto, ensinaria todas as coisas e faria os homens recordarem suas lições. Por quê? Recordar as lições. Porque no momento ele não poderia, como já foi dito aí, e como está aqui, dizer tudo. Mas no tempo predito, isso seria, né, trazido dentro da condição da humanidade no período certo. Como nós estamos no momento já como espíritos já amadurecidos, estamos recebendo essas lições e não temos dúvida, como muitas pessoas estão colocando dúvida nesse Consolador prometido. Inclusive, existem algumas ideias da pessoa que faz o comentário dizer, mas esse Consolador, os espíritas estão dizendo que Jesus disse que viria, que o Espiritismo é esse Consolador prometido. Onde se viu uma coisa dessa? Isso eu não vi. Então, estão colocando polêmica nessa parte. Eu não sei se vocês já viram, já tiveram conhecimento de alguns depoimentos. Depois eu quero tirar uma dúvida. Depois eu quero tirar uma dúvida. Que veio aqui agora, só para mim. Esse espírito de verdade aqui não é Jesus? Não. Não? Não. Espírito de verdade é Zéfiro. Quem é, Pedro? Zéfiro. Quem é esse? É o Espírito de verdade. É o que trouxe. É o que trouxe a questão. Kardec, né? Ele foi orientador de Kardec.
E ele mais Kardec já se conhecia desde a época que eles foram druidas. Uhum. E ele veio justamente nessa oportunidade de ajudar Kardec na codificação. Então, Kardec... É tanto que... É só ler Obras Póstumas que ele está lá quase que do início ao final. Do final ao final, exatamente. De qual livro, Tony? Obras Póstumas. No final? Obras Póstumas. Tá. Aí está trazendo a interpretação do texto aí, ó, e fala justamente o que vocês disseram aí, a questão da promessa do Cristo, que vai trazer a questão do Consolador, e fala que na época ainda nós não estávamos maduros para receber essa consolação. E que até hoje ainda não estão aprendendo. Aí fala, o advento consolador também, denominado Espírito Santo ou Espírito de Verdade, tem dupla finalidade: explicar e recordar o ensinamento do Cristo, não de forma literal como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e verdade. Aí tem essa outra interpretação também, ó. A expressão Espírito Santo citada no texto de João tem significado espírita específico, indica a fonte sábia e inesgotável de bens espirituais, recursos que dimanam do alto, da fonte da vida, no trabalho justo e incansável que se estende pelo universo. A expressão Espírito de Verdade, encontrada na segunda citação do evangelista, indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinos do Cristo conforme entendimento espiritual. Kardec explica assim o Consolador na sua feição de verdade. Aí vem dando essa explicação aí, ó. Quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador. E esse campo que está sendo preparado é cada um está fazendo o seu próprio trabalho. Estou pegando a nossa enxada, fazendo o nosso canteiro, sedimentando a nossa condição, nos frutificando para poder receber de fato o Espírito de Verdade. Mais alguém, pessoal? Vamos ler. Vou ver só um minutinho. Pois não, vai lá. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Ah, sim. Ah, quem foi Zéfiro? Bacana. Esse aqui é no Google, tá, gente? Que eu peguei, mas no Obras Póstumas, como o Toninho citou, vai ter lá mais condições melhores de interpretar. Tá tão pequeno, não tem como aumentar aí, não, né? Tem, vamos lá. Melhorou? Ah, agora deu. Obrigada. Foi só você me lembrou de que em uma das muitas sessões mediúnicas de que participou, um amigo espiritual de vidas passadas, de nome de Zéfiro, havia dito que na época do imperador Júlio César, entre 58 e 44 a.C., ele tinha sido um líder druida na sociedade celta. Não, que aprendizado agora, né? Agora que eu estou... Se a gente pegar lá a questão das vidas passadas de Kardec,
nós vamos ver que Kardec ele já foi preparado desde quando ele era druida, lá com o povo celta. Trabalhava com os elementos da terra, os elementos essenciais: terra, fogo, vento, terra, fogo, água e ar. Onde fazia suas manipulações, era considerado como se fosse o Merlin, né, da época. Era, vamos dizer assim, era o bruxo, o mago. E, na verdade, não era questão disso, era questão muito maior. Bom esclarecimento, viu, Pedro? Obrigada. Nós estamos aprendendo. Exatamente. Conforme nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo. E é justamente isso que vem trazer para nós esse exemplo aí que está no livro do EAD. Exato. Nós temos a nossa visão ainda muito encurtada, né? Nós não conseguimos enxergar muito além do que nos é possível, né? Aí Jesus, como ele está no cume da montanha, para ele já verifica tudo ao seu redor. E ele nos acompanha com o seu olhar, né? Então, a partir daquele momento em que nós ainda não sabemos o que há por vir no caminho, ele já sabe. Para nós, aquele caminho é futuro. Porque nós, conforme nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo e descobrindo. Mas ele já sabe. Então, para ele, não é futuro mais. Por isso que ele diz que ele é o caminho, né? A verdade e a vida, né? Para a gente seguir. E aí não tem como a gente se perder. Vamos ler mais um pouquinho? Só uma curiosidade, Vitor, rapidinho. Estou lendo aqui o Evangelho de Haroldo e o Novo Testamento de Haroldo e a Bíblia de Jerusalém. Ela não se refere a Consolador, ela se refere a Peráclito. Aí eu falei assim, que Peráclito é esse? Aí fui olhar aqui no Novo Testamento do Haroldo, ele traz aqui o que seria o Peráclito. É alguém que é enviado para prestar auxílio, consolar, confortar, defensor do réu, intercessor, alguém que exorta, instrui. Né? Então é só mesmo, porque se for ler, dependendo da tradução que for ler, não vai achar o Consolador. Vai achar o Peráclito. Eu não sei se você chegou a ver isso, mas eu até então não tinha percebido isso. Mas realmente existe. Doutor Peráclito. Alguns quer dizer o advogado, né? Aquele que veio defender, aquele que veio trazer os... Isso eu ia falar agora. Nós temos um Peráclito aqui no grupo, que é o Silvério. Ele é o nosso advogado. Nem tanto, Pedro, nem tanto. Bacana isso, né, o Peráclito. Ele pode ser tanto chamado de Peráclito ou Paráclito. Também tem o Paráclito. Isso mesmo. O Paráclito. E os dois são advogados. Isso. Paráclito. Vem do latim Paráclitus. É do latim? É. Interessante. Estamos. Então vamos ler mais um pouquinho? Vamos. Vamos lá? Se você achar alguma coisa interessante aí, Pedro, você pode interromper, beleza? Não, tudo bem. Então vamos lá. Emergem dos dois textos de João, além do sentido premonitório, outros elementos importantes para nós espíritas, os quais nos fazem acreditar ser o Espiritismo o Consolador anunciado. O Consolador anunciado por Jesus.
O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos. Ensino a que preside o Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho. Antes, o completa e o elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugado a essas leis, as que a ciência já descobrira. Faz-se compreenda o que era ininteligível, e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve percussores e profetas que lhe pressentiam a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem na terra. Esse item 9 é de qual livro? Deixa eu ver lá. O item 9 é da Gênesis. Ah, sim, é. A Gênesis, no item 40. Então aqui ele traz para nós que a gente consegue, né, deduzir que o Espiritismo é o Consolador prometido, né, devido às características do que o Espiritismo traz para nós de conhecimento. Pois, afinal de contas, ela está bem alinhado ao Evangelho de Jesus e não distorce nada, como que é a palavra? Ela não vem descaracterizar, né, o Evangelho. Muito pelo contrário, ele completa e faz com que aquele que entenda, né, aquele que aprende o Espiritismo, ele entenda e compreenda melhor o que está no Evangelho, né? Como está lá no texto, né, ele elucida, né? Essa é a palavra correta. Ele vem elucidar para nós aquilo que está lá no Evangelho. E ele faz isso com as leis que ele vem trazer para nós, né? Leis essas que estão sendo comprovadas através da ciência. E aí ele faz aqui ele fala da força moralizadora, né, que o Espiritismo traz para nós, né? E é justamente essa a base do Espiritismo, né? Fazer com que nós encontremos, né, durante os nossos estudos, essas leis que fazem com que nós desenvolvemos em nós a nossa moral, né? O conhecimento das leis morais faz com que nós desenvolvamos, né, a nossa moral. E aí, estando nós aqui na Terra, desenvolvendo a nossa intelectualidade através dos estudos, da ciência, e desenvolvendo o nosso conhecimento das leis de Deus, isso faz com que tanto a nossa intelectualidade quanto a nossa moralidade seja desenvolvida. E, e ambos os dois, sendo desenvolvidos por nós, faz com que nós possamos desenvolver também espiritualmente, né? Uma coisa vai sempre atrelada à outra. Ô Vitor. Pois não. Aqui nesse item, aí falar na Gênesis, está nas predições do Evangelho, no item 40. Então, lá são dois tópicos. Então, no tópico segundo, faz o seguinte: a doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. Ou seja, somente aquele povo que absorveu aquela situação de Moisés, em função de ter saído daquela condição de estarem presos, né? Fechados naquela condição toda. Aí veio a de Jesus, que é mais completa,
e se espalhou por toda a terra mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. Aí vem a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é considerado o Consolador, e fala: o Espiritismo ainda mais completo, com raiz em todas as crenças, converterá a humanidade. Então está lá no capítulo 17, item 40, o segundo item, subitem, predições do Evangelho. Sim. Ô, Pedro, só um adendo aqui. Lá no último parágrafo do Livro dos Espíritos, de Prolegômenos, Kardec apresenta todos aqueles que irão trabalhar com ele nas obras, ou em toda a sua codificação. E esse espírito de verdade que ele criou está lá. Lá nos Prolegômenos do Livro dos Espíritos. No último parágrafo dele está lá todos aqueles que vão auxiliar ele, né? Inclusive esse chamado Espírito da Verdade. Eu vou consultar lá, Toninho, vou voltar lá para ler, para responder. Último parágrafo. De Prolegômenos. Uhum. Deixa eu pegar ele aqui, que eu vou até dar uma olhada uma vez. Porque... Continua aí, menino. Vamos continuar. Vamos olhar lá no... Mais algum apontamento, Toninho? Não, só para... Só. Então vamos dar continuidade? Ou alguém tem mais alguma observação a fazer? Lembrando, né, Pedro, quando Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e fará que vos lembreis de tudo que vos tem dito. Exatamente. Foi o que ele trouxe, né, para nós no Evangelho. Mais alguma coisa? Bom, vamos lá. Então vamos para o item 2. A interpretação do texto evangélico. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. A promessa do Cristo de enviar outro Consolador prende-se ao fato de que a humanidade não estava madura à época para entender a essência e a verdade contida nos seus ensinamentos. O advento do Consolador, também denominado Espírito Santo ou Espírito de Verdade, tem dupla finalidade: explicar e recordar os ensinamentos do Cristo. Não de forma literal, como aconteceu ao longo dos séculos, mas em espírito e verdade. A expressão Espírito Santo, citada no primeiro texto de João, tem significado espírita específico e nada tem a ver com a teologia de outras interpretações cristãs. Indica fonte sábia
e inesgotável de bens espirituais, recursos que dimanam do alto, da fonte da vida, no trabalho justo e incansável que se estende pelo universo. A outra expressão, espírito de verdade, encontrada na segunda citação do evangelista, indica que o Consolador interpreta corretamente os ensinos do Cristo, conforme o entendimento espiritual. Kardec explica, assim, o Consolador na sua feição de verdade. Então vamos ver como é que Kardec explica, né, o Consolador na feição de verdade. E aí ele traz para nós assim: então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Isto é, que dando a conhecimento o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Fratricida. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até ao seio das famílias. Reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos, então, se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão reestabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar sobre esse trecho. Aqui, na interpretação desse texto evangélico, esse livro do EAD, ele nos trouxe aqui a explicação que Kardec trouxe sobre esse espírito da verdade. E por que ele deveria vir somente um tempo depois, né? E ele deixou bem claro aqui para nós que nós não tínhamos, né, esclarecimento suficiente para poder compreender, né, de fato todo aquele conhecimento, mas que depois, mais para frente, viria, né, e todos iriam reconhecer, né, através do que teria de conhecimento a trazer para nós, né, acerca daquilo que o Mestre Jesus já vinha falando, né? Ou seja, ele veio para poder esclarecer. E ele só veio depois de um tempo, pois afinal de contas havia muitas... na verdade, o que eles fizeram com a doutrina, né, com o Evangelho depois, foi modificar algumas coisas para o seu próprio entendimento e fazer com que o Papa, né, na época da Igreja de Roma, tivesse todo o poder, né? Ou seja, ele conseguisse governar através da manipulação dos povos que que acreditavam no Evangelho. Acho que a gente leu isso, não sei se foi no final do tomo 1 ou se foi no tomo 2, que a gente viu sobre o reinado papal e o quanto eles modificavam, né, as escrituras. E aí ele fala que isso ia colocar fim, né, a essa luta fratricida. Que desune os filhos do mesmo Deus. Mas por que eles faziam isso, Vitor? Você fala, eles faziam essas modificações para poder... Por que os papas faziam isso? Geralmente por causa do poder. Porque quem era o imperador na época dava a eles o poder, na condição deles estarem, né, fazendo com que o povo fosse levado a crer que o Império Romano
é que estaria alinhado, né, aos conhecimentos de Jesus, uma vez que eles queriam fazer uma pátria grande, né, que o Império Romano fosse estendido em questões territoriais e, inclusive, dominando toda a sociedade. Bom, pelo menos isso é o que eu consegui interpretar através dos livros de história, né, quando a gente estuda o Império Romano, e também através da própria doutrina espírita, que trouxe para nós um conhecimento sobre isso. A gente lembra? Pois não, dona Isabel? A gente... Falhou dela. É a internet. Não, estou falando, a gente lembra de João Hus, né? Que foi Kardec, né? Que veio sim. depois como Kardec, né? João Hus. A gente olhando isso. João Hus, né? Que foi levado à fogueira, justamente pelo poder papal, né? Não, eu me lembrei. Tem aí fratricidas aí. O estudo que a gente viu isso foi no estudo do Apocalipse. As obras do Apocalipse que nós lemos no Olha estudo. o poder dominando, né? Sim. Foi no estudo do Apocalipse que nós lemos algumas obras que traziam para nós esse entendimento. Se não me engano, E é muito interessante a história de João, né? Sim. Acontecia, né, dona Isabel, que naquele tempo a questão do poder papal era tão igual quanto dos reis soberanos. De alguma forma, eles queriam não repassar e não dar entendimento para a plebe. Porque aqueles que detinham o conhecimento, eles eram automaticamente execrados. É por isso que aconteceu a questão do movimento do calvinismo, do protestantismo, porque eles começaram a ver de que o próprio clero não deixava com que as pessoas entendessem, porque aquele que começava a ter entendimento, para eles era um perigo. E isso até hoje. Então, isso aí não é do tempo antigo, isso é atual hoje. Só que essas mudanças estão sendo feitas paulatinamente. Se a gente for lembrar lá na época de Kardec, quando ele publicou os 3 livros, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos e Evangelho, Livro dos Espíritos, acho que foi a Gênese. Não sei se não me recordo. Aí teve lá que aquele padre lá, o bispo lá, foi lá e mandou queimar tudo. Justamente para as pessoas não tomarem conhecimento do que estava acontecendo. Arauto esqueci agora, na Barcelona. Alto de Barcelona. É de Barcelona, né? O Alto de Fé. Exatamente. Alto de Fé de Barcelona. Então, houve a queima de quantos exemplares de livros para que realmente as pessoas não tomassem conhecimento. E aquele bispo lá, ele sabia que automaticamente, quando as pessoas começarem a entender o que estava escrito, de certa forma a Igreja Católica ia começar a sucumbir. Aquela história que tem, né? O escândalo haverá de vir, mas há daquele que o provocar. Hoje o Espiritismo prosperou. Então é justamente isso. Lá no tempo antigo também, na época dos papas, dos reis, quer dizer, era a lei. Então não tinha como fugir daquela situação, não tinha jeito, infelizmente. É por isso que vem essa condição toda aí das pessoas falarem, né? Ô Pedro, Sim. Eu me recordei agora de onde que foi que eu li a respeito do Império Romano e da religião cristã, inclusive dos papas. Foi no estudo do Apocalipse,
algumas obras que a gente pegava para poder estudar. Esse aqui é a interpretação sintética do Apocalipse, do Kai Barchutel. Sim. E ele trouxe aqui para nós: a religião foi execrada pelo poder romano, e os seus mandamentos foram substituídos pelos mandamentos da igreja, pelos dogmas dos concílios, pelos cultos exteriores, condenados expressamente pelo evangelho. E aí, não só esse livro, também o do Robson Pinheiro, Apocalipse do Robson Pinheiro. Lá explica direitinho, né, o que o poder papal e o Império Romano fez com o evangelho, né? A interpretação que eles usavam justamente para poder conseguir dominar, igual você disse, a plebe, né? Porque tudo aquilo que tinha conhecimento, ele era execrado, não tinha jeito. Aí virava herege. E o mais interessante aí é que aquele bispo, o responsável pela queima das obras de Kardec, lá pelo Alto de Fé de Barcelona, reencarnou, né? Sim. Reencarnou perto do Chico, e o Chico descobriu que era ele o bispo daquela época. Aí, ó. Ele veio como padre, né? Era um padre muito simples, e o Chico descobriu, né? Que era ele. Descobriu, não, viu, né? Viu? Que era ele. Não tinha que esconder, né? Devia estar claro. E ainda veio como padre. Ele foi bispo naquela época e ainda veio como padre na reencarnação. A verdade é que esse que mandava, né? Eles impunham a lei, né? Sim. Você vê que no Concílio de Constantinopla, no ano de 553, eles proibiram. Definitivamente o ato da reencarnação, que o próprio Cristo fala em todos os evangelhos, né? Em todos os evangelhos, eles proibiram. Sim, e aí voltamos àquela história de novo, né, Toninho? De nós no caminho e Jesus no topo da montanha. Ele já sabia que isso ia acontecer. Então ele já sabia, sabendo disso que iria acontecer, né, ele falou que viria mais para frente um Consolador prometido, o Espírito de verdade, que viria reestabelecer as coisas, porque ele já sabia que seria tudo, a visão que ele tinha trago para os seus discípulos seria deturpada, né, através desses homens de poder, né? Agora, quanto a essa questão do Alto de Fé de Barcelona, que a Isabel falou aí, isso foi a melhor coisa que pôde existir naquela época, foi a destruição, a queima daquelas obras, porque ela passou a dar um interesse maior àqueles. Se proibiu a Igreja Católica, que já tinha mandatária, é porque alguma coisa tem de realidade ali. Então, através disso, aqueles que foram queimados vieram muito mais depois, muito mais. Lá no livro que é o Espiritismo, tem um diálogo do padre com Kardec. Com Kardec, é isso mesmo? Que vale a pena ler. Parece que lá fala alguma coisa a respeito disso. Dom Antônio Palau e Termes. Ele que foi prendeu Kardec e queimou todas as obras que tinha. Livro, Revista Espírita. Mas isso é que chamou a atenção do público, do modo geral. Sim. Se foi proibida, porque deve ser bom. É igual goiaba no quintal do vizinho, né? A gente fica doido para roubar, né? Na verdade, foi para dar visibilidade, né, Tony? Sim. Exatamente, dá visibilidade. Mais alguém, pessoal? Vamos ler mais um pouquinho?
Manda ver aí. Então vamos lá. A vinda do Consolador tem, pois, o poder de ampliar os horizontes do entendimento humano, favorecendo a busca pelos legítimos valores de libertação do espírito. Para o espírita, o espiritismo representa a consubstanciação da mensagem cristã, porque explica e revive ensinamentos do Evangelho. A doutrina espírita levantou o véu que cobria o entendimento das parábolas e dos demais ensinamentos de Jesus. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. A doutrina espírita faz ressurgir a mensagem cristã em bases claras e lúcidas, orientando como aplicá-la no dia a dia, sem a utilização de simbolismos ou de metáforas. O Espiritismo é considerado o Consolador prometido, porque sua mensagem, sendo de fácil entendimento, estará destinada a todas as pessoas, sem exceção, e ao mesmo tempo consola, agasalha, auxilia e esclarece as pessoas que passam por aflições ou que buscam esclarecimento espiritual. Mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o seu sofrimento. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então aqui ele vem, né, dar mais alguns subsídios do porquê que o Espiritismo realmente é o Consolador prometido, né? Porque tudo aquilo que o Espiritismo traz para nós de conhecimento, de consolo, né, de entendimento das nossas próprias, dos nossos próprios sofrimentos, ele está simplesmente tirando o véu daquilo que Jesus explicava por parábolas, né? Agora um ensinamento mais direto, uma vez que agora a humanidade tem condições de compreender, né, através do seu desenvolvimento intelectual, né, agora tem mais condição de compreender os ensinamentos que Jesus vinha trazer naquela época, mas que não era possível de compreendermos senão por parábolas, né? Ô Vitor. Pois não, Pedro? Tem uma passagem interessante, estão falando, né, sobre o Antônio Palau e Termes, né? Tem aqui, sim, falando aqui. Pode publicar aqui? Vai lá, ué. Pode colocar aí para nós que durante esse estudo que a gente está vendo aqui o porquê que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Tá nos arremetendo muita coisa à história. Então, quando tudo quanto é aquilo de coisas que você encontrar aí que é referente à história, tanto do cristianismo quanto do espiritismo,
acho que só vem a agregar. Pois é. Só colocando aqui, ó. Aqui, Allan Kardec, depois do auto de fé, Allan Kardec pediu orientação aos espíritos, considerando a hipótese de fazer valer seus direitos, referente à questão da queima dos livros. A resposta foi elaborada pelo Espírito de Verdade, está na Obras Póstumas, segunda parte, sugerindo que ele não entrasse na justiça. E o conselho foi atendido por Allan Kardec. Explicar também que o evento geraria uma extraordinária divulgação do espiritismo, gerando indiretamente a difusão das obras, o que Toninho acabou de falar para nós. Sim. Apesar da perda material dos livros causada pela intolerância religiosa. Mas o mais interessante é esse aqui, ó. Depois de 9 meses, Dom Paló desencarna e manifesta mediunicamente na Sociedade Espírita. E ele é recebido por quem? Allan Kardec, que chega até mesmo a fazer comentários religiosos a ele. O comentário que ele fez está lá na Revista Espírita de agosto de 1862, no tomo 5. Aí vem lá, ó. Ajudados por vós, chefe espiritual, pude vir vos ensinar pelo meu exemplo e vos dizer: não repilais nenhuma das minhas ideias anunciadas, porque um dia que durará ou pesará como um século. Essas ideias anunciadas gritarão como voz dos anjos. Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste nosso poder que devia consolar e elevar a humanidade? O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, com outros som de corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o trabalho intelectual que a sua preguiça e orgulho fizeram evitar. E a terrível voz me disse: queimastes a ideia, e as ideias te queimaram. Orai por mim, porque ela é agradável a Deus, a peça que ele dirige o perseguido pelo perseguidor. Aquele que foi bispo e que não é mais um penitente. Ele dizendo, aquele que foi o bispo e não é mais um penitente. É mais do que um penitente. Exatamente. Aí a gente vê aí, né, a questão do Consolador, que justamente começou lá naquele tempo e de alguma forma mostrou para ele o tanto que ele estava errado. Aí a gente pega nas entrelinhas do Consolador: haverá Consolador para aqueles que ainda não entendem. Então ele veio novamente, né, a questão de reencarnar posteriormente para poder aprender. A gente pode ir lá na Obras Póstumas, que vai dar para a gente essa certeza. Pedro, e mais uma vez, de novo, né, cabe direitinho aquele exemplo que nós acabamos de ler agora. O do caminheiro, né, andando ali no caminho, enquanto isso, o mestre seguindo pelo olhar lá no cume da montanha. Allan Kardec, na condição de caminheiro, ele tinha a visão limitada e queria entrar na justiça justamente para ter o direito de publicação de suas obras. Sim. Agora, enquanto o Espírito de Verdade, que estava no alto do cume, ele já sabia, ele tinha, né, a visão de que aquilo ali, na verdade, iria auxiliá-lo e não prejudicá-lo, né? Então ele pede para que não entre na justiça. Então você vê que, de novo, o exemplo que foi trazido aqui para nós no livro 3, né, no tomo 3, cabe de novo para Allan Kardec, né? Para que nós possamos compreender um pouco mais sobre como que é esse estar no caminho e ter a visão limitada, quanto aquele que está lá no cume e está vendo todo o nosso percurso, o que ainda vamos por passar, né? Exatamente. Uhum. É muita coisa, né, gente? É muita história também, né? Que a gente volta, que a gente lembra, né? E isso vai completar. Muito que aprender, viu? Sim, tem muito que aprender, né, Darcy? A gente pega
Parece que quando a gente olha assim, parece que nós estamos só no início da caminhada, né? Ué, parece não, eu acho que é, viu, Vitor? Parece não. Mas agora. Uma vez me disseram que a gente não deve ficar olhando muito para trás, né? Porque o que passou, passou. Agora é vida que segue, vamos seguir adiante. Mas de vez em quando, para a gente poder ter, né, aquele sentimento de boa vontade, de perseverar no caminho, é bom a gente dar uma olhadinha para trás para ver o quanto nós caminhamos. Porque certamente nós estávamos junto daquele povo lá que não tinha o entendimento. E que Jesus, infelizmente, não conseguiria falar conosco diretamente, senão por parábolas, pois nós não entenderíamos, né? Hoje nós já temos condição de compreender. Então, nosso passado, a gente tem que dar uma olhadinha lá para a gente ver que nós já evoluímos bastante. E não perdemos a esperança, né? Porque às vezes a gente pensa, não, ainda falta muita coisa para me aprender. Mas a gente tem que ver que a gente também já aprendeu muita coisa, né? Exatamente, Vitor. Você falou tudo aí agora, tá? É uma caminhada, eu vejo que tem princípio, mas não tem fim. Nós vamos caminhar agora. Vamos voltar à nossa pátria real. Voltaremos aqui, continuaremos caminhando, e quantas vezes for necessário, né? E a gente discutiu bastante, né, no último roteiro do tomo 2, inclusive o Silvério deu para nós um esclarecimento muito grande com relação à fé, né? Exatamente. E que conforme nós vamos construindo esse conhecimento, nossa fé vai aumentando, né? Então, a partir de hoje, que nós temos um conhecimento já razoável em consideração ao Espiritismo, isso aumenta a nossa fé e faz com que nós perseveremos caminhando, igual você falou, né? Nós vamos caminhar muito e precisa muito dessa fé solidificada para a gente poder prosseguir, sempre, sim, né? Agora que nós temos o conhecimento que tem alguém lá no cume da montanha olhando o nosso caminho e onde que nós vamos passar, aí é que nós temos mais convicção dessa fé, né? Não pode ser abalado. E essa passagem aqui, desse viajor, traz vários esclarecimentos que a gente não deve... Nossa, mas o mundo está desse jeito, isso não vai... Saber que ele está lá em cima e sabe de tudo que está se passando aqui, está vendo tudo e está tudo certo. Porque ele não está preocupado, porque está tudo certo. Sim. E nós temos que acreditar e confiar nisso. Exato. Bem, acho que o nosso horário não vai dar para continuar, né? Não, agora nós vamos ter que parar por aqui. É uma pena, viu, Pedro? Porque quando a coisa está tão interessante assim, que vai preencher, a gente vai ficando assim, tão envolvido, passa muito rápido. Sim. Mas é por isso mesmo, é para a gente ficar já nos preparando para o próximo. Você deu até quando, Vitor? A gente parou na página 21, no parágrafo As orientações espíritas ensinam. Esse vai ser o próximo, né? Vai ser dia 9. Sei. Exatamente, dia 9. Dia 9. Então vamos prepará-la então para o nosso passe, né? Sim. E vamos pedir, quem faz por nós é a prece. Helena, ela é boa fazer uma prece para nós, assim, ó, ainda mais agradecimento, né, Helena? Você também é, Darcy. Mas nós fazemos. Nós vamos elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus, agradecimento por esse estudo, por essa dádiva de conhecimento de nós mesmos, da nossa história, da nossa evolução, e que possamos, a partir desse estudo,
olhar para dentro de nós e sermos mais confiantes na fé e caminharmos rumo à nossa evolução espiritual que sempre buscamos. Agradeço a Jesus, a espiritualidade amiga da Casa de Francisco de Assis, que nos envolva com muita paz, muita energia positiva, muito carinho. E pedimos que possa, através desse estudo, os fluidos que aqui emanaram, a espiritualidade possa utilizá-los na ajuda dos nossos irmãos que têm necessidades de se beneficiarem com eles. Através das nossas energias, do nosso comprometimento de fé e de comunhão e de união, de um grupo coeso que nós somos. Pedir a Jesus que abençoe todos os nossos irmãos que estão em conflito, em aflição, nos países que estão ainda em turbulência, nas casas, em todos os lugares, onde haja necessidade, o Senhor distribuirá essas energias salutares. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos que nos proporcione de novo segunda-feira que vem, que possamos estar aqui de novo com esse mesmo intuito e entusiasmo, agradecendo para que possamos dar esse estudo. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos e te pedimos que nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.